Esse é o podcast Áreas Contaminadas, um dos canais de divulgação científica da ECD Training. Eu sou Marcos Tanaka Reis, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos no ano 2 do podcast. Sigam a gente também no YouTube, canal ECD Training, no Instagram, @ECD Ambiental, no Telegram, canal Áreas Contaminadas. Assine a nossa newsletter e fiquem conectados. A trilha sonora foi composta pelos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato Sampa e @Guilherme.Durão. Nossa missão é fornecer conteúdo de qualidade para que vocês ganhem poder pelo conhecimento e ao mesmo tempo dar voz às pessoas do GAC, reconhecendo seu papel e importância pessoal e profissional. O podcast Áreas Contaminadas é um espaço aberto e democrático com opiniões diversas sobre temas ligados ao gerenciamento de áreas contaminadas e ao meio ambiente. Todos e todas são bem-vindos. O oferecimento é da ECD Training e dos colaboradores do Apoia-se. A edição é de Lilian Coreiaço Rios. Olá! Para todo mundo que está aí lavando a louça, preparando a ceia, tentando fazer as compras de última hora, preparando aquela proposta para enviar no dia 3 de janeiro, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Reis e esse é o episódio número 87. Sim, o número 87 do podcast Áreas Contaminadas. O 52º, portanto, o último episódio desse ano de 2021. O nosso podcast, como todo mundo sabe, é editado por Lilian Coreiaço Rios e oferecido pelos nossos colaboradores no Apoia-se. Se você quiser e se você puder, contribua financeiramente também conosco no Apoia-se. É simples, basta ir no site e escolher a forma de fazer o seu pagamento. O site é apoia.se/ecdambiental. Nos últimos meses, o nosso podcast conta também com o patrocínio master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Agora, nesse mês de dezembro, temos também mais 3 patrocinadores. O Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions como patrocinadores ouro e, como patrocinador prata, a LabCris Análises Ambientais. Agradeço demais aos nossos patrocinadores e agradeço também demais a companhia de todas e todos vocês durante todo esse ano. É uma grande honra para mim ter vocês aqui conosco. Como eu falei na nossa última newsletter, as leituras, os comentários, as sugestões, as discussões com vocês foram muito gratificantes e realmente nos encheram de ânimo para saltar as barreiras e desviar das cascas de banana que a vida nos lançou em 2021. A gente se sente muito renovado também em saber que a nossa newsletter e o nosso podcast ajudaram muita gente a vencer os seus próprios obstáculos, sejam eles técnicos ou profissionais, nesse ano maluco de 2021. Aqui na ECD, em particular, o ano de 2020 teve um final com muita incerteza. Ainda estávamos de luto profissional e realmente com muitas incertezas sobre o que aconteceria conosco no ano de 2021. E agora, nesse fim de 2021, estamos profissionalmente muito felizes aqui na ECD, com alguns trabalhos de campo especiais e pontuais acontecendo, mas com muitas atividades ligadas aos cursos e treinamentos da ECD Training, não só para os nossos alunos do SENAC e dos cursos SENAC AESAS, mas também em outros cursos, em outras universidades, outras entidades, outras empresas, diversos cursos in company, em consultorias, empresas de sondagem do nosso setor, etc, etc. Tem sido realmente muito legal fazer esse trabalho. 2021 trouxe também um crescimento muito legal dos nossos canais de divulgação. Mesmo com a redução do home office nas consultorias e uma vida, entre aspas, quase novo normal do mercado do GAC, as pessoas continuaram a nos acompanhar, a nos ler, ouvir, discutir, comentar, enfim, nos ceder parte de sua atenção e participar dessa nossa construção coletiva. São 464 assinantes na newsletter, por exemplo. O nosso podcast Áreas Contaminadas teve um crescimento maravilhoso, a ponto de ser o podcast mais ouvido por 273 pessoas. Se a gente somar o Spotify com o YouTube, temos algo como 250 pessoas ouvindo cada episódio, o que é algo realmente muito significativo, muito acima do que imaginávamos. Mas, além da audiência, os temas aqui tratados muitas vezes reverberam no mercado e traçam uma linha para um debate, esse debate que vai levar ao crescimento de todas e todos. Esse era o nosso objetivo lá no meio de 2020, ao darmos poder pelo conhecimento e darmos voz pelo reconhecimento para toda a comunidade, dos iniciantes aos mais experientes. E acho que temos conseguido, com a ajuda grandiosa de vocês. A nossa campanha no Apoia-se tem sido um sucesso, indicando que temos uma relevância para os trabalhadores do mercado, que, entre aspas, consomem o nosso material. Aliás, acho que consumir não é o melhor termo para a gente usar nesse caso, porque consumir implica em reduzir aquele produto,
além de se referir a uma ação claramente contrária ao que defendemos como causa ambiental. Nós temos, na verdade, que reduzir muito o consumo, mas o que vocês fazem não é consumir o nosso material, mas sim multiplicar o nosso material. Por isso, também sou muito grato a vocês. Derek Thompson, em seu livro Hitmakers, aliás, leia esse livro, é um livro interessante, ele disse que a busca pela atenção, pelo tempo das pessoas, é a maior concorrência do século XXI. Todos os dias, jornalistas, blogueiros, escritores escrevem milhões de artigos, junto com centenas de milhões de mensagens nas redes sociais, aí WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook e tudo mais. Mas quantos desses trilhões de gigabytes que circulam pela internet afora são efetivamente lidos por alguém? Então eu me sinto particularmente muito realizado em conseguir a atenção e o tempo de vocês nos assuntos que eu compartilho dentro da nossa visão sobre o GAC. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por isso, por me cederem o seu tempo e sua atenção. Enfim, amigas e amigos, muito obrigado por caminharem ao nosso lado em 2021. Teremos uma longa e sinuosa jornada em 2022. Mas, como temos cada vez mais gente nos ajudando, esperamos que seja um belo passeio na trilha entre amigos. Da nossa parte, com toda a ajuda que estamos recebendo, prometemos nos dedicar ainda mais a produzir material, compilar informações, estudar, divulgar notícias, textos, vídeos e colocar tudo de forma acessível e disponível gratuitamente para todo mundo. Afinal, essa é a nossa missão aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Gostaria aqui de deixar público meus agradecimentos aos nossos colaboradores financeiros no Apoia-se, que querem e que podem contribuir com a nossa ideia de compartilhar conhecimentos sobre o GAC, mas também sobre meio ambiente, ciência, economia e, principalmente, construir um mundo melhor e mais justo para todas e todos. Os nossos apoiadores financeiros atualmente são os seguintes: Ábila de Moraes, Alisson Dourado, Alain Humberto, Atila Pessoa, Augusto Amável, Beatriz Lucassac, Bruno Fiscuc, Bruno Baltazar, Bruno Ferreira, Bruno Bonetti, Calvin Ossi, Cristina Maluf, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Ferreira, Heitor Gardenal, Heraldo Giachetti, Gilberto Vilas Boas, Guilherme Corino, João Paulo Dantas, José Gustavo Macedo, Joyce Cruz, Juliana Mantovani, Larissa Macedo, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Marina Mello, Mariluz Gomes, Paulo Negrão, Rafael Godoy, Renato Kumamoto, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sérgio Rocha, Solane Sampaio, Tamara Dias, Tatiana Citorini, Thiago Soares, Wagner Rodrigo, William Taquia e mais 7 apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Bom, esse vai ser um episódio super especial de fim de ano. Convidei todo mundo que foi entrevistado por nós no podcast. Na verdade, todo mundo não. Por uma falha minha, esqueci de enviar o convite em tempo hábil para a Daiane e para o Charles, então espero que os dois me desculpem pela gafe. Mas os demais foram convidados. Muitos conseguiram me responder a tempo e gravaram uma mensagem dizendo como foi para eles participar desse nosso podcast, tanto na gravação em si, quanto nos dias seguintes, como foi a repercussão com os amigos, família, colegas de trabalho, etc. Recebemos aqui 15 mensagens muito legais que vocês vão ouvir a seguir. E além dessas mensagens, alguns ouvintes assíduos mandaram perguntas específicas para a Lilian, minha esposa e editora aqui no nosso podcast. Com isso, vocês vão poder também conhecer um pouquinho da história dela e de como são os bastidores das edições do nosso querido podcast Áreas Contaminadas. Espero que vocês gostem. Fiquem agora com as palavras dos nossos amigos. Olá, Marcão. Olá, ouvintes do canal Áreas Contaminadas. Aqui é o Leandro Freitas, do IPT. É sempre um prazer, uma satisfação colaborar com esse canal, com esse projeto tão importante para a difusão do conhecimento no GAC. Eu tive 2 participações, uma na minha entrevista no episódio 40 e outra na entrevista com os representantes do grupo do Sistema de Dados Ambientais, episódio 50. E acho que foram experiências muito bacanas, assim, Na minha entrevista foi uma conversa entre amigos, Marcão? Relembrando os tempos de faculdade, olhando aí para algumas perspectivas futuras do GAC. E foi uma ótima oportunidade para contar um pouco do nosso trabalho lá no IPT, e discutir algumas ideias aí do gerenciamento ambiental. Na entrevista com o grupo do Sistema de Dados Ambientais também foi muito legal, uma oportunidade para apresentar para os ouvintes, essa iniciativa inovadora, colaborativa, e tecnicamente muito rica, que espero que incentive, o pessoal, as empresas a buscarem mais construções coletivas como essa também, Então, de uma forma geral, a gente sempre acha que poderia ter explicado algo de uma forma melhor, ter deixado alguns conceitos, mais bem definidos, mas no final o produto ficou bem bacana, foram ideias e discussões bem interessantes, então espero que os ouvintes tenham gostado, E a repercussão foi bem legal, principalmente entre
colegas, né, amigos no LinkedIn, que mandaram várias mensagens bacanas, né? Eu até conversei com alguns depois que identificaram, né, temas de interesse comum que nós nem imaginávamos, né? Eu acho que no geral foram experiências muito positivas, né? Eu agradeço muito pela oportunidade e me coloco sempre à disposição para novas colaborações aí. Queria dar os parabéns mais uma vez pelo projeto e vida longa ao podcast Áreas Contaminadas, ao canal Áreas Contaminadas. Um abraço a todos os ouvintes, um abraço, Marcão. Olá, Marcos, tudo bem? Então, antes de gravar, né, eu fiquei bastante nervosa, durante a gravação também um pouco. Aí, antes de eu ouvir, eu achei, não deve ter ficado bom, não sei, acho que não ficou legal. Mas quando eu tive tempo, eu demorei um pouco para ouvir, confesso que estava com medo. Algumas pessoas, isso deve ter acontecido com outras pessoas também. Mas quando eu ouvi, eu fiquei muito feliz. Parecia que eu estava gravando, sabe? Eu fui ouvindo, fui lembrando, parecia assim que estava acontecendo a gravação. Foi super tranquilo, ouvi, gratificante, feliz pra caramba mesmo de ter participado. E foi bacana que várias pessoas que ouviram chegaram a falar comigo: Nossa, eu ouvi seu podcast, gostei muito do que você falou. É isso aí, você representou. E algumas pessoas que há tempos eu não falava, são pessoas que fazem parte do GAC, né? Mas que eu não conversava há muito tempo, me mandaram mensagem, né? Recebi uma mensagem muito especial de uma colega, de uma amiga, dizendo que gostou muito do que ouviu. Então, é isso aí, Marcão. Parabéns. Continua aí nessa luta e, né, dando voz para a galera do GAC. Valeu, muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. A minha participação no podcast foi muito desafiadora. Primeiro, por ter recebido esse convite, tanta gente ilustre participou e foi muito interessante as perguntas desenvolvidas, a nossa conversa. Quando eu ouvi, fiquei surpreso o modo que foi feita a conversa e tudo mais. E depois, quando alguns familiares ouviram, acharam muito interessante, alguns começaram a se interessar pela área, alguns colegas também de formação e de atuação também acharam muito interessante. E fiquei impressionado com o que o pessoal começou a achar do nosso trabalho, do geólogo, do GAC em si, né? E foi essa a minha impressão. Foi muito positiva. Espero que todos tenham um excelente Natal e um próspero Ano Novo. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Patrícia Ruiz da Saúde Ambiental e é um prazer enorme fazer parte do podcast de Áreas Contaminadas do nosso querido amigo e mestre Marcos Tanaka. Participar desse super projeto único e inovador foi uma experiência incrível, onde eu tive a oportunidade de dividir com os meus amigos, familiares, meus gatos, meus cachorros, minhas galinhas da Angola, a delícia que é a minha trajetória profissional nesse mundo fantástico que é o gerenciamento de áreas contaminadas. Ao meu amigo Marcos Tanaka, o meu muito obrigada por proporcionar a todos nós, profissionais do GAC, esse momento tão rico, divertido e descontraído. E a você que está lavando louça, esperando o resultado do laboratório, ou lendo sobre a nova ADD, sobre os valores orientadores da CETESB que saiu hoje, desejo um Feliz Natal e que possamos nos reencontrar em 2022. Um beijo a todos. Fala pessoal, aqui é o William Taquia e eu participei esse ano do podcast número 59 sobre saúde mental com os meus amigos Diego Silva e Larissa Macedo. Foi um bate-papo muito legal, no qual a gente pôde contar um pouquinho, né, como é que estava a rotina aí junto com a pandemia, como a gente pode lidar. Eu achei muito importante essa discussão e com vários pontos de vista diferentes. Muitas pessoas me procuraram para falar também que tem um posicionamento parecido com o meu e também divergente. Foi muito bacana a repercussão, as pessoas na empresa me procuraram, indiquei para algumas outras pessoas também e os feedbacks foram positivos. Então, agradeço muito ao Marcos
por essa oportunidade, agradeço aos colegas que tiveram a paciência de conversar comigo e fico muito feliz de poder contribuir aí com as discussões e também com o podcast. Podcast para mim é rotina, faz parte das minhas quinta-feiras, espero ansiosamente para ouvi-lo sempre. Agradeço mais uma vez e obrigado a todos, um ótimo final de ano e boas festas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marina Fernandes, participei do episódio 51 do podcast Áreas Contaminadas. Primeiro, minha impressão, depois de fazer o podcast, foi uma impressão muito crítica, Você começa a se escutar, e escutar a sua voz, a repercussão que ela tem no meio do GAC, e você começa a perceber que existem várias visões de um único problema, várias situações que devem ser interpretadas de formas diferentes, avaliadas de formas diferentes, porque o mercado de GAC ele não é só técnico, ele é social, ele é ambiental, ele é econômico, e quem trabalha nesse setor tem uma dificuldade muito grande de equilibrar essas bases, e principalmente sem perder a qualidade técnica. Então, minha impressão é que você está em constante mudança e evolução como profissional que atua nesse mercado, sempre atento a diversas vertentes e tendo que todo dia melhorar um pouco, todo dia evoluir um pouco. Então, me escutar me fez muito bem, fez eu ver o quanto eu posso melhorar nesse setor, escutar os meus colegas, tive a oportunidade de conversar com outros entrevistados, como Camila Guarani, Felipe Nareta. Então, tudo isso mostra que existe ainda uma imensidão de conhecimento para a gente estar aí desbravando no mercado de GAC. A minha impressão é que é um mercado muito mais receptivo depois dessa entrevista. Eu vi que é um mercado unido, que está disposto a te escutar e fazer um elogio, te escutar e fazer uma análise crítica construtiva, para que todo mundo evolua em conjunto, para a gente, ano após ano, suba a nossa régua de conhecimento técnico. Ano após ano a gente compartilha as informações, seja por artigo no LinkedIn, pelo podcast, pelos eventos da ESAS. Então, a minha impressão é que tem ainda muito da Marina para melhorar, mas acho que é uma impressão que não é só minha, é para todos os profissionais que trabalham nesse setor, e que de pouquinho em pouquinho a gente pode ir compartilhando informação e evoluindo como pessoa. Sobre a repercussão, foi surpreendente, tive pessoas através do LinkedIn, Facebook, Instagram, colegas de trabalho, colegas de outras áreas, clientes, e todos escutaram, todos deram um feedback positivo. Muita gente que eu nem imaginava que poderia escutar, escutou. Então, a repercussão ela foi positiva. Ela me mostrou que eu estou indo no caminho certo, me mostrou que tem muita gente me apoiando, mostrou que tem muita gente disposta a agregar conhecimento, a compartilhar informação. Então, a repercussão ela foi excelente. Existe uma Marina antes da pós dela, de gerenciamento de áreas contaminadas, e depois da pós dela. E com todo ano, esse ano foi marcante, porque existe uma Marina diferente, antes do podcast e depois do podcast. Uma verdadeira injeção de ânimo para não desistir do caminho de GAC, que acho que todo mundo em algum momento sofre isso, com esse caminho que é às vezes muito duro, que a gente enxerga no mercado, mas saiu com uma visão muito positiva de que o mercado está melhorando, e às vezes bate a cabeça, mas com uma certeza, tá todo mundo querendo evoluir para melhor, tá todo mundo querendo subir essa régua. Então, esse
Espero que quem esteja no mercado esteja animado. Espero que quem está entrando no mercado que venha animado. Tem muito espaço para todo mundo crescer em conjunto. E um ótimo fim de ano para todos. E mais uma vez, Tanaka e Lilian, obrigada pelo convite. Vocês realmente estão fazendo a diferença na vida das pessoas e para melhor. Marcão, primeiramente quero te agradecer pelo convite, pela lembrança de ter participado do podcast das Áreas Contaminadas. Tive a honra de participar dos episódios 7 e 28. Para mim foi uma novidade ser entrevistado, mas foi uma novidade boa, onde pude conversar com você, onde eu pude passar um pouco do meu dia a dia, da minha experiência, do modo de vida de nós, trabalhadores do GAC. Foi muito especial, me senti muito honrado, foi uma sensação única. Depois, quando a gente ouve no YouTube ou nos streamings, a gente fica com aquela sensação, poderia ter me aprofundado mais nisso, poderia ter falado mais e tal, mas foi muito positivo. Acredito que foi muito positivo, muito produtivo. Recebi muitos elogios, tanto da parte profissional, como de amigos, de familiares. Gostaram bastante, acredito que foi uma conversa muito madura. Muitos relataram que os temas abordados são temas bem atuais, temas muitas vezes não são tocados, mas que precisam ser levados em consideração para todos os meios, né, da nossa cadeia do gerenciamento de áreas contaminadas. Então, o saldo foi bem positivo. De certa forma, depois que eu participei dos episódios, a gente acaba até se tornando um pouco mais conhecido, a gente faz novas amizades, outras pessoas entraram em contato comigo para conversar, enfim. Então, esse canal, né, o podcast, o canal abriu muitas portas. Abriu muitas portas para mim e para outras pessoas que também participaram, que tiveram a honra de participar. E como já te disse antes, o podcast das áreas contaminadas veio para ficar. Com certeza tem agregado e tem contribuído muito aí para o nosso meio do gerenciamento de áreas contaminadas. Olá, eu sou a Fernanda e participei do episódio 46, que falamos sobre a saúde e segurança do trabalhador dentro das atividades no GAC. Eu achei que a minha participação no podcast foi bem positiva e quando eu ouvi o episódio, eu achei que ficou clara a mensagem que eu busquei passar, que foi sobre a importância de se preocupar com a segurança do trabalho durante o planejamento das atividades de campo. No episódio, também falamos sobre como fazer isso e quais ferramentas podem ser utilizadas. Eu espero que os ouvintes tenham gostado e que o episódio possa ajudar a nortear ações de prevenção de acidentes no GAC e de proteção da saúde das nossas equipes de campo. Também espero que as pessoas passem a olhar a segurança do trabalho com mais atenção, que valorizem os treinamentos e as medidas de controle disponíveis, e que deixem de ver a segurança do trabalho como um entrave para a liberação das atividades de campo. Sobre a repercussão da minha participação, eu percebi isso com a minha família, com os meus amigos e com meus colegas da área. Com a minha família, com os meus amigos, foi interessante porque eles puderam entender um pouco mais sobre a correlação do meu trabalho no GAC com a minha formação em segurança do trabalho. Com colegas da área, eu recebi comentários de profissionais que atuam na consultoria, de profissionais da área de segurança do trabalho e também de profissionais que atuam na indústria, como responsáveis legais dentro do GAC e que possuem formação em segurança do trabalho. O que foi muito interessante, porque a rotina nas indústrias acaba sendo bem diferente das atividades de campo do GAC. Então é importante que esses profissionais entendam sobre as nossas atividades e quais riscos os nossos trabalhadores estarão expostos. Eu fiquei muito feliz de participar do podcast, espero que tenham gostado e para quem ainda não ouviu, fica aqui o meu convite. Fala, Tanaka. Saudações aí para quem está nos ouvindo. Aqui quem está falando é o Felipe. Queria aproveitar aqui essa oportunidade de te agradecer por mais um ano se passando e você sempre ajuda a gente com essa produção de conteúdo, embasando tecnicamente todo mundo que participa do mercado,
deixando também a nossa rotina mais leve com as palavras que você acaba transmitindo. E queria falar um pouco sobre como foi a experiência que eu tive com aquele episódio que a gente gravou, que no caso foi junto com a Tamara, né? Foi legal porque a gente conseguiu condensar as nossas histórias de vida, né? E é interessante porque até as pessoas próximas que não tiveram essa oportunidade de conhecer um pouco mais a fundo sobre a nossa trajetória, eles acabaram nos conhecendo. E é aquilo que você já diz, né? É legal porque mostra pro pessoal como é a rotina das pessoas que compõem o GAC, né? E dá voz pelo reconhecimento. Então, acho que isso é super importante. E como eu gravei junto com a Tamara, e escutar ela falando assim de uma maneira só resumida, só reforçou também a admiração que eu tenho por ela. Então, foi muito, muito bacana a experiência daquele episódio. Olá, Marcão. Olá a todos. Aqui é a Tamara Dias. Eu participei do episódio número 45 com o Felipe Ferreira. E, bom, para mim foi um prazer ter participado. É um projeto que eu acompanho desde o início, onde você entrevistou pessoas que eu admiro e pessoas que eu não conhecia a trajetória e eu passei a admirar. Então, quando eu participei, percebi que eu estava fazendo parte desse projeto, dessa comunidade, me deixou muito feliz e me deixou muito realizada, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. E é claro, eu compartilhei o episódio com toda a minha família, meus amigos, até a minha avó escutou um trechinho e o feedback foi bem positivo de todo mundo. Pessoas que eu já trabalhei, pessoas que eu trabalho, meus amigos, enfim, todas as pessoas que eu admiro e pessoas que eu não conversava e que vieram conversar comigo depois do episódio. Então eu recebi um carinho muito gostoso. E é isso, Marcão. Obrigada de novo pelo espaço e que esse projeto seu de dar poder pelo conhecimento e voz pelo reconhecimento cada vez alcance mais pessoas e aumente nossa comunidade do GAC, porque isso não tem preço. Um beijão, Marcão. Fala, Marcos, tudo bem com você? Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de ter participado do seu podcast. Eu que sou ouvinte aí do seu conteúdo, adorei poder ter contribuído aí com a área de consultoria ambiental e ter explicado um pouquinho da minha trajetória desde quando eu decidi largar um emprego de consultoria ambiental para abrir minha própria empresa. Depois que a gente ouve, a gente sempre fica com a sensação, né? Puxa, poderia ter explicado de uma outra forma, talvez dessa forma seria melhor. Então a gente sempre quer melhorar, né, a forma de apresentar aí o conteúdo. Mas eu adorei ter participado, eu espero que tenha contribuído com o pessoal, que tenha ficado mais claro como que é a consultoria ambiental, né, por dentro, como que funciona, todos os nossos desafios também, as nossas incertezas e inseguranças, mas que também estimule o pessoal a acessar mais esses conteúdos, a entender mais sobre a área, que eu acho que isso é muito importante aí para todos nós profissionais da área de meio ambiente. E sobre a repercussão foi bem bacana, porque todos os meus colegas, amigos e o pessoal da empresa também trabalha com áreas contaminadas, trabalha na área de consultoria. Então, quando eu falei que ia participar, ia falar um pouquinho aí sobre a trajetória, todo mundo se animou e queria ouvir. Então, achei que foi bem legal. E isso acaba até criando um vínculo, né, um laço aí com o pessoal. Eu acho que a gente acaba estimulando o pessoal ver mais conteúdo técnico dessa área, a discutir mais sobre esses temas, acho que é tão importante. Então, a repercussão foi muito legal, adorei ter participado e, de novo, muito obrigado aí pelo convite. Olá, aqui quem fala é a Débora Dobcha. Gostei muito de ter participado neste ano do podcast Áreas Contaminadas e exposto a minha opinião sobre o tema abordado. Gostaria de parabenizar ao Marcos Tanaka e à produção do podcast Áreas Contaminadas, que muito tem contribuído para a divulgação de conhecimento. Aproveito a oportunidade para desejar a todos um Feliz Natal e que 2022 seja um ano repleto de muita saúde, alegrias e realizações a todos. Bom, foi um prazer participar aí do canal do Marcos Tanaka, né? Ainda mais conversando sobre assuntos muito relevantes do GAC, né? Então, só tenho a parabenizar, né, ao Marcos Tanaka aí pela iniciativa excelente e pela contribuição aí no nosso meio, né? Então, e a repercussão aí das conversas, tanto da minha participação, quanto dos demais, aí a gente vê repercutir em vários meios aí, desde o cliente, estudante, aos profissionais. Então, que o canal aí continue aí por muito mais tempo aí. Beleza? Valeu, Marcão.
Olá a todos, aqui é a Luana da FX Sondagens e gravei um episódio do podcast com o Marcos e o geólogo José Gustavo a respeito de empresas de sondagem no gerenciamento de áreas contaminadas. Foi muito legal participar e poder ter esse espaço e debater ideias sobre as necessidades da consultoria ambiental com relação a esse tipo de prestação de serviço. E também o retorno foi muito legal das empresas parceiras que viram esse olhar da empresa de sondagem para o GAC e também tiraram dúvidas sobre qualificações e atualizações para atuar na área, além de outros profissionais que não conheciam muito a atuação de um geólogo na área e também entraram em contato para conversar e saber mais. Então foi muito legal esse retorno. O que é legal do podcast, que eu acho que a gente tem que ressaltar, esse trabalho incrível que o Marcos faz, é manter essa comunidade do GAC conectada, mesmo num período que muitos eventos que seriam, né, realizados para a divulgação de coisas novas, de atualizações, de discussões de temas importantes, né, não puderam acontecer. Então, aqui a gente tem um espaço para se atualizar e para aprender com a experiência de outros profissionais da área. Parabéns, Marcos, que venha mais um ano de muito sucesso para você, para a ICD, para o podcast. Um abraço. Marcão, muito obrigado pelo convite de falar no podcast. Queria agradecer tanto a você quanto a Lilian e todo mundo da ICD que faz acontecer. Foi muito gratificante, né? A minha participação gostei bastante porque foi com o Diogo também, né? O Diogo Duarte. Então, para mim, foi um bate-papo entre 3 amigos. A gente se falou muito mais, inclusive, do que foi para o ar. A gente falou muita coisa. Foi uma tarde gostosa, uma conversa gostosa contigo e com o Diogo. De início, eu não queria ouvir, né, Marcão? A gente tocou alguns temas delicados para algumas pessoas, assim, né? Mas, na verdade, necessário para a nossa área, né? Que a gente dê uma ênfase, um enfoque mais no profissional mesmo do GAC, no social, no profissional, no lado social do profissional, né, em questão de estrutura, ensino, treinamento e tudo mais, né. Mas, no geral, quando eu escutei, né, depois dessa resistência inicial, quando eu escutei, eu achei muito positivo mesmo, gostei bastante. Lógico que tem coisas que a gente vê que poderia abordar de outra forma, uma outra resposta diferente, pensando um pouco melhor, mas é isso, né. E a repercussão no meu meio foi bem positiva, né? Tinha alguns amigos que não sabia exatamente com o que eu trabalhava, que teve a oportunidade de ver, né, quando escutou o podcast. No nosso meio profissional, né, o pessoal gostou bastante. Deu bastante risada também de algumas coisas que a gente falou, que eles não achavam que a gente teria coragem de falar num podcast ou coisa do tipo, né? Mas, no geral, a repercussão foi bem positiva. O pessoal tinha pessoas que já conheciam o podcast que a gente descobriu depois, né, que veio mandar mensagem. E os amigos também que já conheciam, gostaram demais, assim, da participação e do conteúdo, né. E é isso, Marcão. Muito obrigado novamente e vida longa à ECD e ao podcast Áreas Contaminadas. Salve, Marcão e todos os ouvintes do podcast Áreas Contaminadas. Tudo tranquilo? Quem diria, segundo episódio já de edição natalina, hein? Como o tempo passa rápido. Bom, vou tentar resumir aqui um pouco de como foi a experiência em ter participado e a repercussão que teve, né, esse episódio. São coisas muito legais, né? Primeiramente, então, sobre a minha participação. Eu achei que foi algo muito legal, né? No fim das contas, para quem ouviu, foi um papo bastante descontraído. A gente acabou não seguindo nenhum roteiro específico, né? A gente se sentou como se estivesse na mesa de um bar e começou a falar do que tinha vontade, né? Os assuntos de interesse. E foi uma coisa que fluiu bem. A gente acabou falando bastante sobre alguns conceitos, alguns aspectos técnicos, mas também sobre a vida de uma forma geral, né? Foi um papo muito legal, como de costume. A diferença é que esse ficou gravado para outras pessoas poderem ouvir também, né? E acho que esse foi a grande contribuição, né? Por ter falado de alguns aspectos técnicos, acho que foi muito legal para, sei lá, compartilhar um pouco das coisas que eu venho estudando, das coisas com as quais eu tive contato, né, ao longo da minha trajetória. E espero que tenha sido útil para algumas pessoas, não é? E aí, com relação à repercussão da participação,
Muitas pessoas me procuraram para elogiar a participação, para tirar dúvidas, para fazerem perguntas, sugestões, e me procuraram, talvez nem sei se é a forma correta de me referir, né? Porque eu recebo mensagens até hoje por conta dessa participação. Então foi algo muito legal. Teve um alcance que, putz, eu nem consigo explicar direito, para você ter ideia. Minha mãe me enviou o link do podcast e eu nem tinha compartilhado com a minha família ainda. Eu acho que o meu irmão participava de um grupo onde circularam, né? Alguém acabou circulando o link. Meu irmão enviou para minha mãe que me mandou. Então foi uma coisa assim que realmente teve um alcance bem legal. Até minha sogra me mandou o link também. Acho que minha mãe acabou compartilhando com a minha sogra. Eu sei que no final todo mundo sabia que eu tinha participado do podcast sem que eu precisasse ter anunciado. Então teve um alcance legal. Espero que as pessoas tenham gostado, tenha feito algum proveito do que a gente tenha discutido. E é isso aí. Sempre que precisar, estamos por aqui. É sempre um prazer bater um papo com você, principalmente sobre esses temas, né? A gente acaba tendo bastante pontos de contato aí em diferentes ocasiões. Estou sempre aberto, é sempre um prazer poder compartilhar de alguma forma com o conteúdo que você desenvolve, Marcão. Conte sempre comigo. Desejo a todos aí um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. E é isso aí. Vamos para cima. Abração, meu querido. Bem, essas foram as palavras de Leandro Freitas, Sueli Almeida, José Gustavo Macedo, Patrícia Ruiz, William Taquia, Marina Fernandes, Alain Humberto, Fernanda Guedes, Felipe Ferreira, Tamara Dias, Felipe Perenholato, Débora Dobcha, Tomás Bodelão, Bruno Bezerra e, finalmente, Átila Pessoa. Mais uma vez, muito obrigado a vocês pela força. E agora vocês vão ouvir algumas perguntas feitas por alguns dos nossos ouvintes mais assíduos para a Lilian que é editora desse podcast. Vocês já me ouviram falando dela muitas vezes, e ela participa de todos os nossos episódios, mas a maioria de vocês não a conhece e não conhece nem a voz dela. Hoje eu tenho a honra de dar voz à pessoa mais importante dessa nossa jornada, e com a voz vem um pouco de reconhecimento por tudo que ela tem feito, nesse podcast e também nos últimos 23 anos. Com as respostas dela, vocês também terão a oportunidade de conhecer um pouco mais dessa pessoa maravilhosa. Fiquem agora com as palavras de Lilian Coreaço Riz. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Lilian. E para quem não me conhece, eu sou esposa do Marcos, sou fã e sou editora do podcast Áreas Contaminadas. Antes de mais nada, eu queria agradecer a todos os participantes e ouvintes desse trabalho, que tem sido feito com tanto carinho e tanto empenho pela equipe da ECD Training. A gente se envolve e se emociona com cada entrevista que a gente edita. Foram muitas histórias, muitas conquistas e muitas superações. No final de cada episódio, a gente fica com aquela sensação engraçada, como que se já conhecesse a pessoa entrevistada. Muito obrigada por participarem, por nos apoiarem e principalmente por nos fazerem acreditar que estamos colaborando com um mundo melhor. Nós só temos a agradecer por tanto carinho e tantas mensagens lindas que nós recebemos de vocês. Bom, esse ano o Marcos resolveu fazer uma pegadinha comigo. Acho que todos já sabem quem eu sou, mas muitos não me conhecem e nunca escutaram a minha voz. Dessa vez, meu queridíssimo esposo e meu chefe disse que era para eu responder umas perguntas que alguns amigos nossos mandaram. Então eu tentei. Eu gravei e regravei trocentas vezes. Dessa vez fui eu que fiquei do outro lado do microfone. E, gente, é muito, muito difícil. E só para ficar registrado aqui, Marcos, essa você vai ficar me devendo. Eu espero que vocês gostem. Fala, Lilian. Tudo bem? Aqui é o William. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Queria saber aí, nesse tempo todo que você acompanha o Marcos, se você já se imaginou trabalhando com gerenciamento de áreas contaminadas e qual que é a sua impressão sobre o nosso trabalho? Afinal, nós ajudamos a melhorar o ambiente ou não? Qual que é a sua opinião? Agradeço demais aí todo o trabalho que você tem feito em melhorar a qualidade do podcast. Com certeza a nossa comunidade só ganha com o seu trabalho e do Marcos. Obrigado. Oi, William, tudo bem? Muito obrigada pela sua pergunta e pelos seus elogios. Eu sou formada em Arquitetura e Urbanismo. Em 2004, eu fiz um curso na CETESB de licenciamento em postos de combustíveis, influenciada pelo Marcos, claro. Foi bem naquela época que estava todo aquele alvoroço para licenciar os postos de combustíveis. Lá no curso eu conheci a Daniela Lister, que é uma pessoa muito querida e que foi responsável por eu ter começado a trabalhar nessa área. Na época, a Projeto 3 era um escritório de arquitetura especializado em licenciamento ambiental. E o nosso maior cliente era a Shell.
Eu adorei trabalhar nessa área e trabalhar com processos ambientais. Daí, também influenciada pelo Marcos, eu fiz a pós no Senac, em gerenciamento de áreas contaminadas. A gente fez junto em 2007, na terceira turma. Então, já faz um tempinho que eu também fui contaminada por esse bichinho do GAC. Eu gosto muito de trabalhar nesse projeto junto com o Marcos. Eu realmente acho muito importante toda essa conscientização e esse esforço imenso de todos os profissionais dessa área e de várias outras áreas também, para tentarmos deixar um mundo melhor para as próximas gerações. Afinal, essa é a nossa luta, né? Oi, Lilian, aqui é a Nádia falando. Eu sou uma grande fã do podcast e, em primeiro lugar, queria agradecer e parabenizar por todo o cuidado que dá para ver que você coloca na edição dos episódios. Quem vê close não vê corre, e a gente sabe quantos bastidores são fundamentais para tudo dar certo. A minha dúvida, na verdade, é uma curiosidade. Eu queria saber se você já tinha experiência com edição antes ou se decidiu embarcar nessa missão com o Marcão e adquirir uma nova habilidade. Oi, Nádia, tudo bem? Muito obrigada pela sua mensagem. Não, eu nunca tinha trabalhado com edição de som antes. Na verdade, eu e o Marcos ainda estamos tentando aprender como se faz isso direito. Eu preciso confessar uma coisa. Apesar do Marcos sempre falar que a edição é minha, tem algumas vezes que não são. E eu fico brava que ele fala que fui eu quando eu vejo que não ficou do jeito que eu gosto. Eu escuto várias vezes o podcast. Eu gosto de dar zoom nos cortes para ver se as ondas estão batendo, se ficou falha, se faltou alguma sílaba na palavra anterior. Eu tento amenizar os ruídos e mesmo assim muitas vezes não fica do jeito que eu gostaria. Eu sou bem chata. Eu gosto de tirar as pausas muito longas, os respiros fortes, os és mais demorados. É engraçado que tem algumas manias que a gente tem quando fala e que a gente nem percebe. Então, eu tento tirar quando tem muito né, então, enfim, tipo assim, e sempre tento tirar todos os palavrões. Outro problema é que aqui do nosso lado tem muito barulho. São maritacas, papagaio, cachorro, e às vezes é bem complicado fazer a gravação. Esses sons meio que já fazem parte do fundo do nosso podcast, mas é muito legal fazer essas edições. Eu tenho curtido bastante. É bacana conhecer as histórias das pessoas e a luta de cada um para chegar onde estão. Parabéns e muito obrigada para todos e todas que toparam entrar nesse projeto com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, Lilian. Primeiro, eu gostaria de agradecer o seu árduo trabalho de editar o podcast, que toda quinta-feira vai ao ar, quinta e sexta, né? Eu fico ansioso para ouvir todos os assuntos do podcast, principalmente os assuntos técnicos ou as histórias do pessoal que é entrevistado pelo Marcão. E a minha não é nenhuma pergunta, é uma curiosidade que eu gostaria de saber. Como que é fazer todas essas... Muitas vezes são 3 horas de conversa, você precisa editar, retirar alguma parte, ou alguma parte que fica meio embaraçosa. Como que é esse trabalho? É muito pesado? É divertido? Oi, José Gustavo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós aqui que temos que agradecer vocês, que ouvem, que seguem, que mandam mensagens, comentários e críticas dos podcasts da ECD. É muito gratificante saber que nós estamos conseguindo ajudar e unir tanta gente. Olha, José Gustavo, é um pouco trabalhoso, sim, fazer as edições dos podcasts, mas também é bem divertido. A nossa intenção é sempre deixar o podcast bem fluido e com as informações bem claras. Tem algumas entrevistas que demoram mais mesmo, e que a gente precisa cortar algumas partes para o podcast não ficar muito longo para quem está escutando. Mas são muito poucas as vezes que a gente tira alguma parte que ficou meio embaraçosa ou que poderia repercutir de uma forma não muito legal para a pessoa que está sendo entrevistada. Algumas vezes é a própria pessoa que acaba pensando melhor no que falou durante a gravação e depois prefere que a gente corte alguma parte. Mas tem sido um trabalho bem legal de fazer. Nós estamos muito felizes com todos os elogios que temos recebido. Olá, Lilian. Bom, conheci você fotografando a turma do GAC 17 nas aulas de campo com o Marcão e queria saber qual dessas 1000 funções que você exerce de fotógrafa, diagramadora, revisora da newsletter, editora do podcast, designer, enfim, qual dessas é a mais desafiadora para você e qual é a que você gosta mais? Oi, Tamara. Sabe aquela história que quando a gente acaba fazendo muita coisa, a gente acaba não fazendo nada direito? Então, comigo tá sendo mais ou menos assim. Eu quero fazer, eu falo pro Marcos que eu vou fazer, mas nem sempre eu consigo fazer, ou pelo menos fazer do jeito que eu gostaria. Eu acho que a edição do podcast é a mais desafiadora, porque eu não sabia absolutamente nada sobre edição de som.
E mesmo a gente descobrindo como se faz várias coisas, ainda tem muitas coisas que a gente ainda precisa aprender. Como meu filho diz, a gente ainda é muito noob. E com certeza o que eu mais gosto de fazer é a fotografia. Eu tô super apaixonada pelos trabalhos do Sebastião Salgado. Eu acho ele uma pessoa e um profissional incrível. Eu gosto muito de fotografar, mas ainda preciso aprender e treinar muito para ser pró. Quem sabe um dia. Queria aproveitar também, parabenizar e agradecer a Lilian, né, por todo o trabalho que ela faz aí nos bastidores dessa produção de conteúdo da ECD. Eu sei que sem o trabalho dela isso não ia ser possível, e o trabalho não é pouco. E queria perguntar para ela como que é fazer parte disso, né? Como que ela ajuda na formatação e na edição, no sentido de como deixar essa linguagem que tem um forte senso crítico, né? E um ativismo muito prudente, que eu sei que você gosta de fazer. Oi, Felipe. Obrigada a vocês por serem tão ativos nos nossos projetos, sempre passando dicas, sugestões e comentários. Isso dá muito mais ânimo para a gente continuar. Quando eu faço a revisão da newsletter, eu tento tomar alguns cuidados. Então, por exemplo, quando eu acho que ela está muito pesada, com muitas notícias tristes, eu sugiro para o Marcos para dar uma dividida e deixar algumas notícias ruins para a newsletter da semana seguinte. Outra coisa é quando o Marcos coloca alguma opinião pessoal dele com raiva sobre a notícia que ele está escrevendo, e eu acho melhor ele não colocar daquela forma. Porque quando isso acontece, a notícia já é tão absurda que as pessoas que vão ler já vão ficar estarrecidas o suficiente. E quando tem alguma opinião política dele, ou algum comentário que eu acho que são desnecessários, eu também sugiro para ele tirar, mas mesmo assim nem sempre ele tira. Daí eu falo para ele que essa semana ele vai receber e-mails pedindo para remover da newsletter. A gente também se diverte bastante aqui com as nossas discussões. E aí, pessoal, nós temos uma última pergunta aqui do meu amigo Newton Miyashiro e também da Cláudia Vanier, grandes amigos que já nos conhecem há um bom tempo. A Cláudia, por exemplo, foi professora minha e da Lilian quando a gente fez o curso de pós-graduação no Senac em 2007. A pergunta deles é a seguinte: o Newton diz assim: eu e a Cláudia queríamos que a Super Lilian, que segundo eles é muito, muito mais que uma Mulher Maravilha, contasse para nós como foi sua trajetória como arquiteta, do trabalho com licenciamento ambiental, do curso do GAC e da abdicação da vida profissional para ser mãe do grande Vini, e agora o retorno como editora, que deve dar um trabalho danado, do podcast Áreas Contaminadas. Ah, e como cruzou o caminho de um cara meio amalucado com quem decidiu caminhar junto nessa vida. Só essa história de cara meio amalucado, quem será esse cara meio amalucado que o Newton tá falando aí? Lilian, o que você tem para dizer para os nossos amigos Newton Miyashiro e Cláudia Vanier? Oi, Newton e Cláudia. Muito obrigada pelos elogios. Eu contei um pouco do começo da minha trajetória de arquiteta por curso do GAC na resposta da pergunta do Willem. Eu realmente me encontrei nessa área de licenciamento ambiental. Nunca tinha imaginado trabalhar com isso antes, e foi uma surpresa muito boa. Na época que a gente fez o curso do GAC no Senac, a gente já namorava há 10 anos, e a gente acabou decidindo se casar logo no ano seguinte. Como a ECD ficava em Sorocaba, eu que me mudei para cá, e durante os primeiros anos eu trabalhava meio home office e meio no escritório em São Paulo. Mas depois a gente começou a pensar na vinda do futuro Vini, e eu acabei saindo da área de meio ambiente e depois do mercado de trabalho, e acabei me dedicando só para a maternidade. Eu acho que essa é uma decisão muito difícil para a mulher. Tem muitos pontos positivos, mas também tem a frustração da abdicação da nossa vida profissional. É tudo muito conflitante. Eu encaro a edição do podcast mais como uma ajuda para o Marcos do que realmente uma volta à vida profissional. A vantagem é que eu posso falar para o meu chefe que eu não vou trabalhar essa semana e ele não pode me mandar embora. E o principal é que eu consigo continuar educando, cuidando e curtindo o Vini intensamente. E isso é uma coisa muito importante para a gente. Bom, sobre como eu conheci o Marcos, é uma história muito curiosa e engraçada, mas acho que vai ficar para uma outra oportunidade. Beijos a todos e todas e muito obrigada do fundo do coração. Bom, pessoal, é isso aí. Agradeço mais uma vez pela atenção e pelo tempo de todas e todos vocês. Sei que isso é a coisa mais nobre e importante que vocês podem nos oferecer e semana após semana vocês nos dão de bom grado o seu tempo e a sua atenção. Eu e a Lilian reconhecemos isso e agradecemos demais. Nós da ECD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todas e também para as futuras gerações. Agradeço novamente aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil como patrocinadora master,
o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solution como patrocinadores ouro e a LabCris Análises Ambientais como patrocinador prata. Sigam a gente no YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, assinem a nossa newsletter e fiquem conectados. Somos atualmente em 464 assinantes na newsletter, 398 inscritos no canal do Telegram, 878 inscritos no canal do YouTube, 820 seguidoras e seguidores no Instagram. Nesse último episódio de 2021, que vai ser a nossa season finale, termino desejando a todas e todos um Feliz Natal e um 2022 repleto de realizações e bons projetos. Mas, além disso, desejo muita saúde, amor, paz e muitas, muitas, muitas felicidades para vocês. A todas e todos, muito obrigado e até o ano que vem!